Ela estava escondendo alguma informação. Eu tinha certeza disso, mas seu tom deixava claro que o assunto estava encerrado. Se vocês deuses são tão poderosos e úteis, comecei. Por que a Casa da Vida proibia os magos de invocá-los? Bastet passou para a pista de alta velocidade. Os magos são paranoicos. Sua melhor chance é ficar aqui comigo. Ficaremos o mais longe possível de Nova York. Depois, vamos procurar ajuda e desafiar Seth. Que ajuda? Seth quis saber. Bastet ergueu uma sobrancelha. Ora, invocaremos mais deuses, é claro. Porra! Bom, galera, depois de muito tempo eu decidi que eu quero voltar ali, tá ligado? Isso pode não soar tão especial assim pra você, mas assim, eu confesso que tá sendo bem difícil esse processo. E também tá sendo bem difícil, mano, o processo de ler qualquer coisa. Tipo, toda vez que eu entro, sei lá, pra ver um e-mail, pra ver alguma parada da faculdade, pra ver alguma coisa, até mesmo no dia a dia, e eu vejo que tem um texto muito grande, já me dá uma preguiça absurda. Sendo que uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu era criança era aprender a ler. Cara, quando eu aprendi a ler quando eu era criança, eu lia literalmente tudo. Todas as placas da rua, eu pegava todas as revistas que eu encontrava pela casa pra poder ler, eu parava pra ler tudo que aparecia na televisão. Inclusive foi por causa da leitura que eu despertei interesse em aprender outro idioma, tipo o inglês, porque um dia eu tava assim com meu pai assistindo TV, e apareceu uma parada em inglês assim na televisão, e eu li, e eu li, e eu li, e eu não conseguia entender porque que eu não entendia o que estava escrito, tá ligado? Já que eu já sabia ler. E foi aí que eu entendi que aquilo ali estava num idioma completamente diferente, que se eu soubesse falar aquele idioma, eu ia entender o que estava escrito ali. Então a leitura também me trouxe esse interesse em aprender outro idioma, que é o inglês, que hoje eu falo e tudo mais. Inclusive, no meu ensino médio, eu fiz parte até de clubes de leitura, que tinha amigo oculto de leitura, a gente dava livro, a gente se reunia pra poder ler um livro específico, era uma parada muito legal. Só que assim, de um tempo pra cá, eu percebi que tá sendo foda ali. E tipo, não é foda de uma parada espetacular, tá ligado? Tipo assim, nossa, tá sendo muito maneiro ler. É foda de difícil, mano. É literalmente foda de difícil. Tipo, de eu parar pra ler, sei lá, tô ali na pior rede social da história, chamado Twitter, e aparece um tweet que é, sei lá, tem mais de 10 linhas, tá ligado? Eu já tenho preguiça de ler aquele tweet. E são 10 linhas. E isso tem acontecido com muita frequência, não só, né, eu tô usando o exemplo do Twitter porque é uma parada mais fácil, assim, de entender. Mas isso tá acontecendo com muitas coisas. E-mail com muito texto, trabalho de faculdade, artigo, essas paradas, e, cara, são coisas importantes que a gente tem que ler. E além disso, tudo que eu falei, o que mais me deu vontade de voltar a ler foi olhar aqui dentro do meu quarto os livros que eu tenho aqui. Porque, cara, eu tenho muito livros, são livros muito legais. Eu sei que eles são legais porque eu que escolhi, né, mano? Eu não ia escolher uma parada, assim, chata. Sendo que tem livro aqui que eu nunca nem abri. Tirando os de Percy Jackson, que eu li todos, ainda mais, pô, na época do ensino médio, que era quando eu tava muito afim de ler e que era quando eu tava sendo, tipo assim, muito, muito, muito fã de Percy Jackson. Então eu acabei lendo todos, menos o último livro. E depois eu conto sobre esse caso de não ler o último livro da saga, no caso da segunda saga. Mas assim, eu tenho muitos livros legais aqui e eu nunca nem abri eles. E, mano, eu decidi tentar bolar uma estratégia pra voltar a ter gosto por leitura, né? Porque, assim, se eu pegar e me forçar a ler, eu acho que não vai dar certo. Pô, se você aí talvez queira começar a ler ou queira voltar a ler, pode dar certo com você. Então, primeiro ponto, escolher um livro de fácil leitura. Não adianta eu querer voltar a ler escolhendo, sei lá, mano, um livro de Nietzsche, tá ligado? Escolhendo um livro assim de linguagem difícil, que tenha muitas coisas difíceis, muito complexas, porque primeiro ponto você vai acabar se fudendo, mano. Você vai ler ali, você não vai entender nada, vai ficar frustrado e vai largar o livro de lado. Então o livro que eu escolhi é A Pirâmide Vermelha. Ela faz parte de um conjunto de 3 livros, você pode, sei lá, botar 4 se você incluir o livro promocional, e foi escrito pelo Rick Riordan, que é o mesmo autor da série Percy Jackson. Então A Pirâmide Vermelha, eu posso falar mal e porcamente que seria um Percy Jackson egípcio, tá ligado? E, caras, por que eu escolhi esse livro? Vocês podem ver, ele não é tão curto assim, tá ligado? Ele não é tão fininho, vamos botar assim. Mas ele tem uma linguagem muito simples, tá ligado? Ele tem uma linguagem muito fácil de você poder entender. Ele tem um universo muito legal, né? Que é um universo de mitologia, que é algo que me agrada também. Eu gosto bastante de mitologia, não importa qual mitologia, assim, eu gosto de todas. E por ser um livro voltado para o público infanto-juvenil, ele, como eu disse, né, ele é um livro de fácil entendimento e de fácil leitura. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que escolher alguma coisa que você olha assim e fala assim, cara, isso daí pode ser muito maneiro de ler, tá ligado? Ou então, né, esse livro aí aparenta ser um livro fácil de ler. Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica, mano, tornar um ambiente agradável para você poder ler, mano. Temperatura, iluminação, sei lá, se você gosta assim de um ruidinho, bota um ruído de fundo, chuva, música, alguma parada assim, mas tem que estar um ambiente confortável para você poder ler.
Eu aqui no quarto costumo deixar a luz assim, da mesma forma que eu tô deixando aqui gravando, tirando os 2 holofotes que tem aqui na frente pra poder iluminar o meu rosto, mas eu costumo deixar o meu quarto mais ou menos assim como vocês estão vendo. Terceiro ponto, mano, esse é bem importante. Se livrar do celular, smartwatch, tela, mano, se livrar, tá ligado? No caso, quando eu tiro o meu momento pra ler, eu boto meu telefone em outro cômodo, eu tiro o smartwatch também do pulso e coloco em outro lugar, boto em cima da mesa, em outro cômodo. Eu me livro de qualquer tipo de tela. Aqui no meu quarto é meio foda, porque tem 2 monitores e uma TV, mas assim, eu desligo tudo e pronto, mano. Aquele ali é o momento da leitura, entendeu? Então, se livrar de todas as telas e pô, pode parecer besteira, mas dá certo e ajuda muito. Caras, a quarta dica é de você sempre tentar imaginar tudo o que tá acontecendo no livro. Ah, Manel, mas isso é essencial. Sim, isso é o essencial, mas parece tão simples que a gente acaba esquecendo, tá ligado? Mas, por exemplo, quando você tá lendo, normalmente normalmente não, né? A grande maioria dos livros são narrativas. Então o personagem ele vai narrar o que tá acontecendo na cena, ele vai narrar o que as pessoas estão vestindo, ele vai narrar o cenário. E, mano, cada palavra, cada ponto, você ir imaginando, tá ligado? Tipo, imaginar a voz do personagem. Se possível, sei lá, mano, tentar trocar a voz de um personagem pro outro. Você tentar imaginar, tipo, como é que tá ali naquele ambiente, tá ligado? Imaginar na tua cabeça a iluminação, se não tiver a descrição. Imaginar como é que tá sendo o cômodo. Se tiver a descrição do cômodo, imaginar o cômodo em si. E, cara, essa dica é bem legal, porque pode parecer uma parada bem básica e a gente aprende bem quando a gente é criancinha, mas ajuda a estimular muito a nossa cabeça, tá ligado? Ajuda a estimular muito a nossa criatividade. Então, se você é uma pessoa que, assim como eu, precisa da sua criatividade pra trabalhar, essa dica ela é uma das mais essenciais e é uma das mais simples. E a quinta e a última dica é de você ler de 1 a 3 capítulos por dia. Nada mais do que isso, tá ligado? Um capítulo porque é o mínimo e você vai estar firmando ali meio que um compromisso com o seu livro, né? Um compromisso com a leitura de um capítulo por dia. Se você ficar muito animado ali na leitura ou muito curioso pro que vai acontecer, você pega ali 2 capítulos. Se você estiver muito empolgado, aí você já parte pro terceiro capítulo. Mas eu acho que, sei lá, passar de 3 capítulos assim, nessa volta à leitura pode acabar ficando muito maçante, você ficar cansado. Ou então, mano, mas vai de você. O principal dessa regrinha aí é tu botar um capítulo por dia. Eu já vou adiantando, mano. Esse processo pode parecer até idiota, mas não é fácil, tá ligado? Tipo, sem sacanagem mesmo. Quando eu peguei o primeiro capítulo pra poder ler da Pirâmide Vermelha, gente, eu levei em torno de 40 minutos pra ler 11 páginas. Ah, você tá de sacanagem? Não, eu não tô de sacanagem. Foram 40 minutos pra poder ler 11 páginas. Porra, mas você não falou que esse livro tem uma linguagem fácil? É um livro tranquilo? Sim, e isso é o mais assustador, tá ligado? Isso, o porquê que eu tô dizendo que é um processo difícil? Eu tive tédio. Eu me embaralhei com as palavras, eu li a linha de cima, ao invés de pular pra linha de baixo, eu pulei pra terceira, quarta linha. Eu cochilei. Isso num intervalo de 40 minutos. Entendeu? Eu olhava assim, eu li uma parada, aí eu voltava, falava, mano, o que eu li? Aí eu chegava assim no parágrafo de baixo e eu já esquecia direito o que eu tinha lido no parágrafo de cima. Então, mano, foi um processo, no primeiro dia, foi um processo totalmente difícil. Eu olhei assim e falei assim, mano, que ideia idiota, por que eu vou voltar ali? Eu vou pegar a porra de um resumo desse livro no YouTube e já era. Já no segundo dia, foi uma parada mais tranquila. Se eu levei 40 minutos no primeiro dia pra ler, tipo, um capítulo de 11 páginas, no segundo dia eu levei em torno ali de 20 minutinhos e tal. Ainda tendo aqueles momentos de tédio, ainda tendo aqueles momentos de porra, caraca, tô perdido, o que eu tô lendo? Deixa eu voltar pra ler porque eu não entendi. E nesse processo, isso é uma parada completamente normal. Então depois de 10 dias, eu já tenho 10 capítulos lidos dentro da nossa regrinha de um capítulo por dia. E cara, ali no terceiro dia, foi um dia que eu embalei, eu fiquei animado, eu li 2 capítulos e num tempo, vamos botar assim, recorde, né? Então, se eu tava lendo um capítulo em 40 minutos, no outro dia eu li outro capítulo em 20 minutos, cara, eu li 2 capítulos, assim, em aproximadamente 20 minutos também, então ficou meio que 10 minutos pra cada capítulo, e eu fiquei bem feliz. É normal, tá ligado? Nesse começo, você se embolar, você demorar muito pra poder ler poucas páginas, você, pô, trocar palavra, trocar parágrafo, voltar às vezes no parágrafo porque você leu, passou assim um tempinho mínimo e você, porra, já desassociou, já não entendeu mais porra nenhuma. É normal, tá ligado? É um processo meio que de aprendizado a leitura de novo. Outra parada, tipo assim, não sei se entra como uma dica, mas assim, é uma parada que eu tô fazendo e tá dando muito certo também, é que sempre pare de ler quando você terminar o capítulo. Entendeu? Então, tipo, pô, eu tô determinado a ler um capítulo hoje. Mano, termina o capítulo.
não para de ler e bota o marcador de página na metade do capítulo. Termina de ler o capítulo, porque isso vai ajudar você a assimilar o que aconteceu naquele capítulo em si. E quando você for ler no dia seguinte, sei lá, o capítulo... Eu tô no capítulo 11 agora da Pirâmide Vermelha. Então, quando eu pegar amanhã pra poder ler o capítulo 11, eu vou terminar de ler quando eu chegar no capítulo 12. Entendeu? Então vai ser muito mais fácil pra mim quando eu chegar no capítulo 12 e eu for ler, eu não vou ficar perdido, vai ser meio como se eu estivesse lendo uma história fechada, tá ligado? Como se eu estivesse lendo um mini livrinho que é o capítulo. Então essa, sei lá, dica extra aí é pra tu sempre pegar que você for ler um capítulo, você ler ele inteiro e não parar, sei lá, mano, pegou pra ler um capítulo e aí empolgou, vai ler o segundo, termina o segundo, não para na metade, para ali quando acabar o segundo capítulo. E voltando, né, mano, é um processo difícil. Tá, já bota na tua cabeça assim, se você estiver interessado, vai ser um processo difícil, porque além de tudo é uma atividade nova, você tá começando, então tudo que você começa do zero, você é ruim, entendeu? A não ser que você seja um puta gênio, tá ligado? Mas tudo que você começa do zero, normalmente as pessoas são ruins começando do zero. E cara, acho que a principal, tipo, já nem sei qual dica que é mais, mas é aproveitar a jornada, tá ligado? Tu não tá competindo com ninguém, eu não tô competindo com ninguém, eu não falei que eu vou terminar esse livro em uma semana, eu não falei que eu quero... Mano, você não tá competindo com ninguém, tá ligado? É você e você mesmo, então curte a jornada, entendeu? Senta ali, tira o teu momento pra poder fazer tua leiturinha, depois, se tu quiser, que é um bagulho que eu acho maneiro, escreve sobre o livro, grava um vídeo falando sobre o livro, faz alguma coisa pra você... Pô, saber pra você desenvolver o que tu aprendeu naquele livro ali, que eu acho que é uma parada muito maneira. E bom, rapaziada, essa tá sendo a minha experiência, então se você também aí tá num processo de querer voltar a ler, ou então tá no processo de querer começar a ler, eu acho que essas dicas são uma parada bem legais, estão dando super certo pra mim, e eu acho que pode dar certo pra você. E cara, as outras paradas, vocês estão vendo essa blusa aqui que eu tô usando? Então, essa blusa aqui e muitas outras você encontra lá na Monteleste. Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela, pra você poder acessar a Monteleste. Vou deixar o link da Monteleste também aqui na descrição. Só chega lá e escolher as peças de roupa que você quer. Tem camisa, tem casaco, tem moletom, tem calça, tem um montão de coisa maneira, e o site tá sempre em promoção, e as roupas são de qualidade, as roupas são maneiras. Então eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto na tela e o link da Monteleste também na descrição desse vídeo, beleza? E se você gostou desse vídeo, mano, por favor, deixa o like aqui, tá ligado? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra poder você receber notificações dos nossos próximos vídeos, e também me segue lá nas outras redes sociais, vai estar aqui embaixo também, em algum lugar aqui na tela, o meu Instagram, o meu Twitter, o meu TikTok, o meu canal de live, vai tá um montão de coisa, vou botar tudo aqui. E obrigado pra você que assistiu esse vídeo e até o próximo vídeo.